Oi, gente, boa tarde. Deixa eu ver se já tá aparecendo aqui para ver se eu consigo acompanhar algum comentário hoje. Tudo bem com vocês? Como é que tá o som? A gente tá aqui do lado de fora. Pronto. Tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindas à página do Coração de Pano. Hoje é nosso terceiro bate-papo aqui. Eu tenho dividido um pouquinho com vocês com esse tema de Natal. É um pouquinho da minha história, como Jesus chegou na minha vida e transformou a minha vida. Então eu falei da minha conversão ali na infância, na primeira infância. Falei como Jesus fez no processo em que eu cresci, amadureci e acabei me desviando por conta de tantas coisas que acontecem. Às vezes isso acontece. Tem gente que não, mas tem gente que sim, né? Contei como Jesus me resgatou ali como uma ovelha perdida que pertencia a ele, mas que estava perdida, tinha se perdido no meio do caminho. E hoje eu vou começar a contar para vocês como que então, dentre isso tudo, surgiu o Coração de Pano, tá bom? Dá um oi aí, Alan. Oi, meninas, já somos aí mais de 200. Tudo bem vocês? A Lúcia botou aqui, boa tarde. Gente, Feliz Natal, a gente postou lá uns desejos sinceros nossos. E agora que a gente está junto no dia de hoje, um Feliz Natal aí para vocês. Que Deus abençoe cada casa, cada família, né, com bênçãos sem medidas. Tá muito barulho. Tá dando pra ouvir, gente? Tá dando pra ouvir, gente? Que a gente sabe como é que é, né? A gente começa a gravar, a rua que não tava passando carro, passa todos os carros. Não é carro nenhum passando aqui. Muda Então, de assim, lugar. Feliz Natal pra vocês. Espero que tenha sido uma noite bacana. Seja sozinha ou seja acompanhado, porque eu sei que esse foi um Natal diferente, né? Não do jeito que todo mundo imaginava lá no comecinho do ano, no último Natal. Sei que foi um Natal mais reflexivo, acho que para todo mundo, né? Mas eu desejo que tenha sido assim muito especial, né? Aí que Deus guarde seu coração, alegre seu coração. Se ele estiver tristinho, né? E se você pôde aí contemplar esse momento com alegria, com a sua família, que bom que esse sentimento aí reverbere durante esse período agora, tá bom? Tá dando pra ouvir, gente? Será que tá dando pra ouvir? Durante esse período. Tá dando pra ouvir, sim. Bom, então eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, como surgiu o Coração de Pano, junto no meio da minha vida, como uma promessa de Deus. Então lembra, quem assistiu aí, viu que eu contei pra você da minha primeira infância, quando eu me afastei, que mesmo eu afastada, eu vi o cuidado de Deus, né, durante todo o processo dele. E quando eu olho pra trás, eu consigo perceber que Deus é aquele que é como um pai realmente, que nos educa em todas as oportunidades. Todas as oportunidades são didáticas para Deus nos ensinar alguma coisa, né? E aí, enfim, já estávamos em Itupeva, já estávamos morando em Itupeva. E eu vou começar do comecinho, mais ou menos, pulando algumas partes, porque são muitos detalhes, aconteceram muitas coisas na minha vida em pouquíssimo tempo. Eu estava em Itupeva, eu lembro que uma situação que aconteceu foi assim. Eu e o Alan chegamos em Itupeva e fomos procurar buscar uma igreja para frequentar, já que a gente não queria novamente ficar desligado de lugar nenhum, né? E deixar a frieza espiritual tomar a nossa vida novamente. Então, uma dica para você, tá sem igreja? Não fique sem igreja, busque um lugar ser espiritualmente, vai te ajudar a ser sustentado nessa fase. Lembrando que não existe igreja perfeita, né? Exatamente. Perfeita é Jesus, Alan, é Deus. Eu não tô conseguindo, eu acho melhor a gente fechar, não? Acho que não. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem. Então vamos lá. E aí eu cheguei, fomos nessa igreja e foi muito interessante que chegamos, era uma igreja pequenininha, a gente tinha acabado de chegar na cidade. E o pastor daquela igreja, ele no final do culto, ele chamou a gente e falou que Deus tinha mostrado, tinha dado uma visão para ele. E essa visão era mais ou menos o seguinte, que a gente estava num barco e esse barco ele sacudia muito, né? Ele se movimentava muito, como se ele fosse quase virar. Mas ele não virava, porque Jesus estava no barco. Então ele não ia virar. Iam ter situações que parecia que ele ia virar, mas ele não viraria. E nós saímos ali, ele orou por nós, né? Com continuidade na nossa vida. Muitas coisas, algumas coisas aconteceram na nossa vida nessa fase, coisas muito sérias, né? Teve a compra da nossa casa, as dificuldades, foi um milagre a compra da casa, mas outras coisas aconteceram durante esse processo.
E aí eu não tinha ido ao ateliê, eu tinha mudado para Itupeva, eu estava dando aula em Campinas, eu ia e voltava para Campinas 3 vezes por semana para dar aula, num ateliê de Campinas. Até que um dia eu estava muito cansada, estava ficando perigoso na volta, eu saía muito cedo, quando eu voltava correndo para pegar as crianças na escola, e eu piscava muito nessa volta, muito cansada. E aí foi uma fase assim que eu tinha que me desdobrar muito para dar conta de fazer aquilo tudo. E aí eu vi uma salinha no alto, eu falei assim, eu acho que eu vou alugar uma salinha, que eu vou usar esse espaço aqui para fazer trabalho para vender para quem quiser, peça por encomenda, pelo menos eu organizo a minha casa, porque ficava tudo no meio da casa, né, no meio da minha sala, então tinha que montar, desmontar, a casa era pequena, e aí eu resolvi alugar essa salinha. Orei, comecei a orar em prol daquilo ali durante um tempo. E quando eu subi naquela salinha, eu senti assim, uma presença assim, muito grande, uma paz muito grande dentro do meu coração. Eu lembro que eu abri a janela, dava para umas montanhas assim, e aquilo me alegrou. E eu fui orar a Deus, e Deus me deu uma palavra, que é onde o coração de pano nasce. Que é aquela que diz assim, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, né? Então, eu peguei essa palavra para mim, entendendo que Deus estava falando, vai que eu vou te ajudar, é um propósito meu. Acreditei e começamos com uma salinha pequenininha, no espaço pequeno, e ali nós começamos. Nessa fase, já com a loja, estava numa salinha em cima, a gente trabalhava muito, eu trabalhava muito ali junto com as crianças, o Alan trabalhava em outra empresa na época, ele era regional, mas final de semana ele me ajudava, então ele panfletava na cidade, a gente sempre trabalhou muito, se dedicou muito. Até então era uma lojinha de bairro, num segundo andar de um prédio, onde eu dava aula de artesanato. Aí a turma foi começando a encher, né? Foi começando a ter movimento, foi começando a funcionar, e eu comecei a pegar aquele valor que entrava e reinvestir no próprio ateliê. E assim foi, daquela salinha ali em cima, nós passamos para a parte de baixo, para uma sala um pouco maior. Ali naquela sala um pouco maior, eu passei para uma outra sala, a sala do lado, ou seja, eu peguei 2 salas embaixo, ou seja, tudo que eu ganhava eu acabava reinvestindo no próprio ateliê. Isso se dava porque eu trabalhava e conseguia manter as contas da casa. O Alan trabalhava fora, então ele mantinha as contas de casa, né? Então eu pegava tudo aquilo que eu ganhava do ateliê e reinvestia no próprio ateliê para ele crescer. Até então eu não retirava ainda nada para mim. Chegou um tempo que aconteceram algumas coisas, e aí eu tava num culto, e um pastor tava pregando uma mensagem sobre Jesus no deserto, quando Jesus foi levado ao deserto. E ali eu peguei aquela palavra para mim e aprendi uma lição a partir dali. O deserto na Bíblia, quando a Bíblia fala de deserto, fala de momentos difíceis, né? Jesus foi para um deserto físico, de verdade, né? Mas a Bíblia traz aquilo ali para nossa vida como momentos difíceis. E aquele pastor, ele pregou sobre 2 tipos de desertos, ou seja, 2 tipos de situações difíceis. Algumas situações difíceis, gente, e aí você precisa ter maturidade para entender, para ouvir isso e entender o que isso quer dizer. Alguns desertos na vida, por exemplo, o povo de Israel ficou no deserto por desobediência. E aí eles ficaram ali durante 40 anos por desobediência a Deus, passando situações difíceis ali no deserto, mas mesmo no deserto, Deus sustentou o povo de Israel. Então, a sandália deles não estragou, tinha comida, tinha água, tinha tudo que eles precisavam. Porém, Deus ali estava tratando eles por conta de uma desobediência. E quando Jesus foi levado ao deserto, Jesus não foi levado ao deserto por uma desobediência. Jesus foi levado ao deserto para entrar numa situação extrema, para que ele, através das suas atitudes, permanecesse na sua santidade, porque ele era Deus e estava em forma de carne de homem, né? Então ele foi levado a uma situação extrema para ser passado ali naquela situação, para que todos os sentimentos, para que tudo aquilo que é nosso, humano, fosse aflorado nele, e mesmo assim ele vencesse e controlasse e dominasse toda essa característica humana que nós temos. E Jesus passou ali aquele período, inclusive sentiu fome, né? Nesse processo todo.
nesse processo todo sentiu fome, sentiu, enfim, sentiu de tudo, experimentou um pouquinho de tudo. E nesse processo, durante aquele pastor pregando aquilo, eu entendi no meu coração, de alguma forma, que eu teria que passar por um deserto, por uma situação difícil. Eu não sei explicar como, mas esse entendimento veio ao meu coração, que eu deveria me preparar, que eu passaria por uma situação difícil, que não era por um castigo, ou por uma desobediência, ou por alguma coisa que estava errada, mas era porque Deus queria me levar a um nível a mais, para que eu entendesse algumas coisas de forma mais profunda. Então Deus queria que eu passasse por aquela situação. E eu saí com essa palavra no meu coração, comentei com a Alan, os dias passaram, as coisas passaram. Em seguida, gente, eu não sei explicar como, foi de uma hora para outra, mas nós entramos numa situação financeira muito difícil. Eu não sei explicar, nem o Alan sabe explicar, foi de uma hora para outra. Então aquilo que era mais tranquilo, que era o sustento da casa feito pelo Alan, começou a ficar muito difícil, se complicou muito, né? Não nos faltou nada, vamos dizer assim, pra gente sobreviver, mas a gente não podia mais ter nenhum gasto supérfluo. E aquilo que então, às vezes, o Alan tirava, né, do trabalho dele para complementar no ateliê, não podia mais acontecer. Não tinha mais como, porque não tinha mais o recurso. O nosso recurso era pra gente sobreviver naquele período, né? Tínhamos 3 crianças estudando em escola, com material, com roupa, casa para cuidar, e a gente passou uma situação financeira durante um tempo muito difícil. E quando isso deu início, eu lembrei dessa palavra que tinha sido pregada. E aí, lendo a Bíblia um dia, estudando a Bíblia, Deus me deu uma palavra que eu quero ler para você. Tá lá no Salmo 5. Deus me deu várias palavras nesse período. Uma delas eu vou ler para vocês. Diz assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então eu entendi que naquele momento Deus queria trabalhar no meu coração o seguinte entendimento: que haveria paz, alegria, independente da situação financeira. Que eu poderia experimentar algo que era mais valioso, né, do que aquilo que nos assegura que é a nossa situação financeira muitas das vezes. Se a gente tem ou se a gente não tem, se a gente pode ou se a gente não pode. E de fato isso aconteceu. Nesse período a gente passou um período muito difícil, mas eu e o Alan passamos bem com as crianças, com a dificuldade. Mas eu lembro de uma situação que eu abracei o Alan um dia, e o Alan muito triste com aquela situação, porque ele estava se sentindo mal com aquela situação, porque ele era o provedor da casa e aquilo tinha acontecido e a gente estava sem controle daquela situação, parecia uma falta de controle nossa, a gente não tinha como determinar as coisas, como controlar, como mudar aquela situação. E eu lembro que eu abracei o Alan na porta da loja e falei assim: Alan, tudo que a gente precisa de mais importante, que nos traz alegria, de graça. Um abraço, um beijo, seu filho com saúde, porque Deus não deixou, assim, a saúde de ninguém, né, ser atacada. Deus não deixou ninguém ficar doente. Era questão financeira realmente. E aí Deus, através daquela situação, mostrou isso pra gente. Mas eu estava triste, entristecida no seguinte sentido, né? Eu gostaria que o ateliê já estivesse dando um retorno. Porque até então, o que eu olhava? Eu olhava para o ateliê, ele não dava retorno ainda, porque ele tinha ali 3 anos mais ou menos na época, 4 anos mais ou menos na época, e ele ainda não dava retorno financeiro. E acabava que eu ficava com medo dele ser uma despesa a mais pro Alan, e o Alan não tinha como suprir. E aquilo começou a me angustiar, e eu comecei a orar, buscar entender a respeito daquilo. Às vezes pensei em fechar o ateliê, porque eu pensava assim: nossa, é mais uma despesa, pelo menos se eu fechar parece que vai ser menos uma despesa. Mas isso não era uma verdade, porque Deus nunca deixou atrasar uma conta do ateliê. Eu sempre vendia, se eu devia 5 mil reais, eu vendia 5 mil reais. Entendeu? Se eu precisava pagar 5 mil reais naquele mês, eu vendia 5 mil reais. Não me sobrava dinheiro para pôr no bolso, mas não me faltava dinheiro para manter o ateliê aberto.
E nesse processo de querer fechar o ateliê, não querer fechar o ateliê, eu lembro de um dia que eu tinha vindo do banco para tentar entender um pouquinho das contas e estava muito triste naquele dia com essa situação do ateliê. E eu liguei para minha mãe. E aí a minha mãe falando comigo e tal, e a minha mãe falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que quer falar com você. E aí ela pegou o telefone, o Albert agora não para de latir. Albert! E eu peguei o telefone e aquela moça virou pra mim e falou assim, Daiana. Pega o Albert aí. E aí eu não sei, gente, quem crê nisso e quem não crê. Eu creio, porque eu vivo isso. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que usa os seus servos aqui na terra e fala através da boca deles. E como que a gente sabe se a pessoa está falando a verdade ou não? A gente guarda aquela palavra. Se aquilo se cumprir, veio de Deus. Se não se cumprir, não veio de Deus. Mas quando Deus quer usar pessoas, Ele usa e faz cumprir aquilo que Ele está falando. E eu creio nisso porque eu vivo isso. E aí aquela mulher pegou o telefone, falou comigo assim, Daiana, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia que eu tinha acabado de chegar do banco, ela não sabia que eu estava triste com essa situação, nem a minha mãe sabia, porque eu não queria preocupar muito ela. Mas ela falou assim, olha, Deus está mandando te dizer que você vai comer o melhor dessa terra. Aí porque assim, quando a gente fala isso, a gente fala muito no mundo espiritual isso, né? Aproveitar o melhor dessa terra, a parte espiritual. E ela até falou assim, eu não estou falando da questão espiritual só não, eu estou falando da questão física. Você vai comer o melhor dessa terra. Deus tem preparado para você o melhor dessa terra. Passou. Nesse processo, aquilo tudo acontecendo, aquela situação acontecendo, eu vou falar de algo aqui que é muito, vamos dizer assim, polêmico, mas eu vou falar, tá bom? É a verdade da palavra de Deus, é o que eu vivo e o que eu experimentei. Um dia eu estava dirigindo o meu carro e aí Deus falou pra mim assim, eu sou dizimista. O que é ser dizimista? 10% de tudo aquilo que a gente ganha, desde criança eu aprendi assim, né? Eu tiro para devolver a Deus, porque eu entendo que Deus é dono de 100% daquilo que eu ganho, na verdade, né? Só que Ele pede como forma de comprometimento do meu coração que 10% seja devolvido a uma igreja para que a igreja administre do jeito que ela precisa. Se a igreja vai administrar da forma correta ou não, é responsabilidade da igreja. Mas o meu papel é fazer isso, tá? E Deus tem os propósitos deles e por que Ele faz isso. E eu lembro que naquele dia eu estava dirigindo o carro e Deus falou comigo assim, você confia em mim? Eu falei, confio, Senhor. E Ele falou assim, então dizima 10% em cima de tudo que você ganhar. Porque a gente dizima em cima do nosso lucro, né? Do nosso salário que a gente dizima. E aquele dia Deus me desafiou. Foi Deus, não foi um pastor, não foi uma pessoa, não foi. Eu no meu carro e o Espírito Santo falou no meu coração. Dizima 10% em cima de tudo que o ateliê vender. Então, gente, toma muito cuidado para você ouvir isso agora, porque isso aí foi algo especial de Deus comigo. Deus trata cada um de uma forma. Isso não quer dizer que é uma fórmula que você vai fazer isso e as mesmas coisas vão acontecer. Presta muita atenção nisso. Deus trata com cada um de uma forma diferente. Deus não, como é que fala? Deus trata todo mundo igual, mas ele é pessoal, né? Então Ele vai tratar com cada um de uma forma. E Deus me confrontou dessa forma. E eu falei que ia crer, que ia decidir, que ia fazer. E dividi com o Alain e começamos a partir dali, então, dizimar 10% de tudo que eu vendia. E durante muito tempo eu dizimei. Gente, teve dias, teve meses que eu dizimava e que eu falava assim, não vou dar, se eu der vai faltar, não tá adiantando nada, Deus, o Senhor não tá fazendo a sua parte. Tô abrindo meu coração para você e falando as coisas que eu falava para Deus. E aí depois eu pedia perdão a Deus, voltava atrás, dizimava e ficava naquela luta, porque essa é a luta do ser humano, né? E por isso que eu digo assim, a gente não permanece fiel, mas Deus é fiel. E o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Então aí eu voltava atrás, dizimava de novo e durante um bom tempo isso aconteceu. Até que um dia eu tava orando e aí Deus falou comigo assim, o Alain trabalhava lá na empresa dele, estava num dos melhores momentos profissionais dele, tá? O Alain sempre trabalhou com meta, a regional do Alain
batia todas as metas, o Alan estava num momento muito bom profissional. E aí eu orando, Deus falou para mim assim: o dia que você e o Alan estiverem juntos no ateliê, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas. Isso foi o que Deus falou ao meu coração. Eu não falei nada pro Alan, eu guardei isso comigo e fiquei com esse entendimento. E continuei trabalhando no ateliê, dizimando, as mesmas lutas de sempre. Continuei, muitas coisas aconteceram. Até que o Alan começou a me ajudar no ateliê. Então ele começou a programar as férias dele, por exemplo, para períodos de feira. E a gente começou a ir para feira. O Alan um dia pegou um projeto meu. A primeira vez que eu fiz um projeto, eu não fiz um projeto. Eu tirei uma foto de um estojo de gatinho e cachorrinho. E o Alan postou essa foto no nosso Face. E a gente estava indo para Mega Artesanal. Quando nós saímos da Mega Artesanal, aquela foto tinha mais de 1000 comentários. Não era isso? Foi isso, né? E não sei quantos compartilhamentos. E compartilhamentos e views. E views. E a gente ficou surpreso com aquilo. E aí todo mundo querendo saber se tinha projeto. E eu tinha falado pro Alan assim: Alan, eu não vou fazer projeto. Não inventa moda que eu não vou fazer projeto. Eu tô dando aula. Eu dava aula a semana inteira. Eu dava aula o dia inteiro, de manhã e de tarde e de noite. Dava aula 3 turnos na semana, né? E, enfim, e eu falei pro Alan: não vou fazer projeto. O que que o Alan fez? Vocês conhecem o Alan, né? O Alan foi lá e escreveu assim. Isso era, sei lá que dia que era. Acho que era uma quinta-feira, mais ou menos. O Alan foi lá e escreveu assim, ó: segunda-feira terá projeto. E postou. E depois ele me mostrou e já tinha um monte de comentários. E aí eu tive que fazer o projeto do cachorrinho, do gatinho, por conta do Alan, porque ele tinha feito aquilo. E ali eu fiz o meu primeiro projeto. Enfim, e assim começaram os projetos a serem feitos. A gente começou a participar de feira. O Alan começou a organizar as feiras dele, as férias dele para o momento das feiras. Nós fomos na primeira feira. A primeira feira que nós fomos, nós empatamos. A gente achou que ia ser de um jeito e foi do outro. E a gente foi aprendendo a trabalhar. Mas até então o ateliê continuava ainda ali, ó, naquela situação de 0 a 0. O que você investia, você reinvestia, você recebia e reinvestia, pagava as despesas. E assim foi. Até que um dia, para nossa surpresa, o Alan levou um tombo de casa. Foi o joelho que você machucou? Foi, você pediu água. Eu pedi água para o Alan desceu para pegar água. Quando ele foi descer, ele caiu e machucou o joelho. Ficou 10 dias em casa, era véspera de Dia das Mães, era no mês de maio. E o Alan ficou 10 dias em casa. Quando ele voltou, ele foi desligado da empresa. E ele estava na melhor fase dele, né? Com todas as metas batidas, o Brasil caindo em resultado e as metas do Alan subindo, mas mesmo assim ele foi mandado embora. E aí foi engraçado porque naquele dia tinha um culto na minha casa de mulheres, naquela tarde. Nós estávamos reunidas ali na minha casa orando, e o Alan foi mandado embora e ele ia sair e dar uma volta. Mas aí ele lembrou, você lembrou que tinha um culto? Não? Mas ele decidiu vir pra casa, não foi isso? Só ia chegar de noite como se fosse um dia normal. Ele não me falou nada que ele tinha sido mandado embora. De repente, no meio da tarde, a gente estava no culto, o Alan chega com uma cara assim, séria, bem abatido, né? E tava aquele monte de mulher ali. E aí ele comentou o que tinha acontecido e nós fomos orar, né? E quando a gente estava orando, mais uma vez uma pessoa se levantou e Deus usou a boca daquela pessoa mais uma vez para profetizar nas nossas vidas. E ela falou pro Alan assim: Alan, vai ser melhor do que era antes. Vai ser melhor. Confia que vai ser melhor. Porque ele estava preocupado. O ateliê não dava dinheiro na época ainda, né? Como é que ia sustentar, como é que ia fazer, enfim. Tinha 3 crianças, financiamento da casa, prestação de carro, tudo para pagar, mais um ateliê que, né, não rendia ainda o que precisava. Enfim, gente, isso aconteceu. O Alan, então, arregaçou as mangas junto comigo. A gente pegou, oramos juntos. E eu tinha uma palavra no meu coração. Lembra que quando o Alan estivesse comigo, Deus abriria as janelas dos céus para honrar. E aí começamos a trabalhar. Eu sei que naquele mês sentamos, conversamos, nos ajustamos, planejamos, fizemos muitas coisas.
Eu sei que naquele mês, Deus, eu nem sei como foi, promoveu. Eu sei que no final do mês, a gente tirou um salário no ateliê igual, presta atenção, igual ao salário do Alan. Não foi nem menos e nem mais. Foi igual ao salário que o Alan recebia naquele primeiro mês. Aí muita gente vai dizer, coincidência, né? Porque o Alan tava junto, trabalhou e tal. E foi dali pra frente. Já tem quanto tempo que a gente tá trabalhando junto? 5 anos. 5 anos que nós estamos juntos. E esse Deus cumpriu aquilo que ele tinha falado ao meu coração. Que quando veio a confirmação, em geral, de quando estiverem juntos. Assim, esse foi a primeira confirmação, porque eu fui mandado embora dia 10, quando eu voltei da licença. Foi dia 10, se não me engano. A própria Mega é um termômetro disso. Deus abençoava, mas quando aconteceu a ruptura, a gente viu um milagre no instante, né? Um milagre no instante. O que Deus fez naquele ano. A gente nem imaginava. Então, realmente, a gente viu que depois daquilo ali, a empresa, que era uma empresa de 4 funcionários, na época que eu saí, e hoje nós somos mais de quase 20 já funcionários. Então, ver Deus honrando, cada passo. Claro, a gente trabalha, também trabalha bastante, se planeja, mas a gente ora e deixa diante da vontade de Deus. Então, gente, por que eu preciso falar isso? Porque Deus fez isso tudo para que hoje eu pudesse sentar aqui, ó, na sua frente, diante dessa câmera. O ateliê tem quase 10 anos já, quase 10 anos mais ou menos. E falar para você assim que tem muito trabalho, sim, tem muito trabalho, mas que o ateliê é bênção de Deus. É o cumprimento de uma promessa de Deus lá na minha vida. Lá quando Deus me abordou e disse que eu passaria por um deserto primeiro, porque eu precisava entender que que existiam coisas mais valiosas do que o vinho e o trigo. O que é o vinho e o trigo? O vinho representa alegria, né? Dos amigos, aquela alegria que vem de fora para dentro, das experiências que a gente tem. E o pão, o trigo representa o pão, né? Que é o nosso material, aquilo que nos sustenta, a confiança daquilo que nos sustenta. Até então eu e o Alan confiávamos ainda, né, no nosso trabalho, no nosso esforço, na nossa dedicação. E Deus fez a gente entender que a gente precisa confiar não na nossa provisão, no nosso trabalho simplesmente. A nossa confiança precisa estar em Deus, que opera todas as coisas em todos, né? Ele que está acima de tudo. A palavra do Senhor diz, tem um versículo que fala assim: inútil vos será bem cedo levantar e tão somente trabalhar. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Claro, de novo, não é incitando a preguiça, porque Deus abomina a preguiça, mas é entender que a gente precisa fazer a nossa parte de trabalhar, mas crendo que a vitória, que a colheita vem dele. Tanto que tem uma passagem também que diz que muitas vezes a gente vai plantar, e isso serve para qualquer área da nossa vida, a gente vai plantar com choro e vai colher com alegria. Então, só para vocês entenderem, algumas pessoas estão dizendo aqui que está num momento difícil, de desespero, não sabe o que fazer. Então, assim, a ideia aqui é talvez tirar o olho do dinheiro, do recurso, parte dessa história fala disso, e acreditar no Deus que é o que gera o recurso. Ele é o Deus que conhece as nossas necessidades mais do que a gente, porque a gente sabe o que a gente necessita hoje. Ele sabe o que a gente necessita hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, e a gente precisa aprender a buscar nele. E é interessante porque Deus, ele quer falar conosco. E às vezes a gente ouve e não põe em prática aquilo que ele fala. Então, talvez Deus está tentando falar contigo, Deus quer falar com você. E aí você escuta, e aí a maior dificuldade é botar aquilo em prática. Então, tenham sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não foi fácil. Daiana chorou várias vezes cheguei em casa dizendo que vou parar. E falava, vou largar tudo, vou fechar, vai ser mais econômico.
E no caso dela, nesta história que ela contou, e Deus quer ter uma história com você, individual, Deus falava para ela, falava isso, chorava, falava que ia fechar, passava um pouco, ela ia orar, quando ela voltava, falava assim, Deus falou para eu não fechar. E quando ela falava quando a gente estiver junto, me dava nervoso, porque eu falava assim, mas como é que eu vou estar junto? Como é que eu vou ser mandado embora? Primeiro que eu tive uma carreira de altos reconhecimentos, sempre primeiro, segundo, terceiro lugar em vendas. Menina é bom, gente. Eu era muito bom no que eu fazia, graças a Deus, para honra e glória dele. Mas realmente foi o que Deus cumpriu. Mas aí, gente, com tudo isso, por que eu preciso falar isso pra você? O que Deus precisava ensinar pra mim e de repente Ele quer ensinar pra você? Que existe alegria mesmo quando tudo diz que não. Porque assim, mesmo quando eu chorava em relação ao ateliê, mas Deus me ensinava que eu podia olhar para os meus filhos e me alegrar com os meus filhos, com a saúde dos meus filhos, com o meu marido, né? Gente, beijar na boca é de graça. Abraçar o seu marido, sentir o afago do seu marido é de graça. Abraçar os seus filhos é de graça. Sentir uma alegria de fazer os seus filhos é de graça. Poder, por mais que seja difícil a situação, mas preparar um bolo para ver o sorriso do seu filho, essa alegria é de graça, né? Claro que o material do bolo ali despende, mas não é algo tão absurdo. Então Deus me ensinou que o meu coração precisa estar em coisas mais simples, sabe? Que Deus queria me ensinar isso, que o meu coração precisava estar em coisas mais simples. E Deus precisava me ensinar a olhar para as outras pessoas que estavam em situações melhores do que eu, né? E não sentir inveja, ou até mesmo reconhecer quando eu sentia inveja. Deus me expôs nessas situações assim, gente. Deus, Ele nos expõe a situações que a gente não confessa no nosso dia a dia. Então Deus nos expõe ao nosso ciúme, à nossa inveja, à nossa corrupção carnal, sabe? A nossa fraqueza. Quando Deus nos leva para situações assim como Ele levou Jesus, a nossa carne grita, a nossa alma grita, tudo aquilo que está dentro da gente grita. E aí Deus me ensinou que eu precisava também dominar todas essas áreas da minha vida, sabe? O orgulho, né? Quantas coisas eu precisei aprender a dominar e a confessar a Deus que eu tinha aquilo. Porque são pecados que a gente tem de forma oculta, de estimação, e que a gente não confessa a Deus, que a gente é assim, que a gente é orgulhoso, que a gente é invejoso, que a gente quer o que o outro tem, que a gente olha para o que o outro tem e a gente acha que quem merecia ter aquilo era a gente, não o outro. Então Deus foi me confrontando com todos esses sentimentos, E aí, até o momento que eu fui, teve uma situação muito engraçada, gente. Eu tinha um carro, vou contar pra vocês a história do carro. Eu tinha um carro que o Alan comprou pra mim, que era um carro velhinho, assim, pra andar dentro de Itupeva, pra levar as crianças pra escola, voltar. Depois de um tempo, o tal do carro, ele tinha um buraco que eu não sabia o que era e entrava água dentro do carro inteiro quando chovia. Nossa, e quando chovia, alagava o carro e ficava aquele cheiro horrível de carro molhado. E o Alan, logo depois, entrou nessa situação muito difícil, né? E eu com aquele carro, gente, que desespero que dava. Era chover, tinha que molhar o pano de chão, torcer, e ficava aquele cheiro ruim dentro do carro. Como eu chorava por causa do raio do carro, daquela situação. Porque era uma situação muito difícil, pra mim naquele momento, né? E aí eu lembro de eu estar assim, parada no lugar, e aí uma pessoa descer com um carro bonito, assim, um carro novo, sabe? E no meu coração eu fiquei olhando aquele carro assim, lembrando do meu carro, daquela situação que estava no meu carro. E eu achava aquilo injusto, porque eu falava assim, eu trabalho muito, isso não é justo, né? Então eu já tinha julgado aquela pessoa, porque aquela pessoa não trabalhava, só o marido trabalhava e ela tinha aquele carro. E eu falava assim, isso é injusto porque eu trabalho muito e eu não consigo. E aí eu lembro dessa cena, disso acontecendo, e o Espírito Santo na hora falou pra mim assim, qual é o nome disso, Daiana? Por isso que eu falei que Deus também puxou a orelha da gente, viu? E dói. E Deus falou pra mim assim, qual é o nome disso que você tá sentindo? E aí eu tive que falar. Ah, é injusto, eu tô me sentindo injustiçada. É injustiça mesmo? E
E aí Deus foi trabalhando comigo até que eu falei assim, não, é inveja. É inveja o nome disso. E aí eu fui pedir perdão a Deus pela inveja. E aí Deus começou a falar pra mim que eu precisava ser grata. Ao invés de reclamar, eu precisava agradecer pelo que eu tinha. Porque eu ainda tinha um carro que estava cheirando mal, que alagava, mas eu tinha um carro. E tinha gente que quando chovia, para levar as crianças para a escola, levava a pé. Né? Tinha que ir a pé com uma sombrinha e eu morava meio distante da escola. Então seria muito pior se eu não tivesse um carro. Ainda que o meu carro estivesse naquele estado. E essa foi uma grande lição. E aí Deus foi me ensinando a respeito de gratidão, como ser grata, como a dominar o meu eu, como confessar a Deus sem mascarar os meus sentimentos, a verdade a respeito de mim. E Deus foi confrontando. E assim, gente, surgiu então o coração de pano, já existia, e Deus foi trabalhando. O coração de pano que talvez hoje você olhe e conheça e fale assim, nossa, o coração de pano é grande, muita gente fala isso, mas isso aqui é uma promessa de Deus, simplesmente para que hoje eu pudesse falar para você aquilo que Ele fez na minha vida, né? Essa foi a minha história. E Deus não escreve histórias iguais para ninguém. Deus escreve um caminho, uma história para cada um. Porque Deus vai trabalhar na sua vida através de tudo que está à sua volta. Através do seu emprego, da sua família, do seu sustento, das suas fontes de alegria, porque o interesse do coração de Deus é converter o teu coração para Ele, é que você confesse para Ele quem você é, para que Ele te ajude, entendeu? A te transformar, para que Ele possa te transformar, para que você esteja de forma plena, sabe? Que você aprenda a ter alegria nos momentos, preste atenção nisso, que você aprenda a passar, seja pelos momentos difíceis, seja pelos momentos fáceis, com alegria. Porque tanto o momento da escassez como o momento da fartura revela quem nós somos diante de Deus. Então, tanto um momento como o outro, Deus usa para revelar a nossa essência, aquilo que Ele deseja tratar na nossa vida. E aí, gente, Coração de Pano tá aqui. Como que surgiu as bonecas, as lives e uma série de coisas. Eu tava nesse processo com o Alan já tava... Não, o Alan não tava ainda trabalhando comigo. O Alan ainda trabalhava lá na C&A. Mas um dia eu orando e eu entrei em crise, né? Falei assim, pra que eu quero ter um negócio, um ateliê? Pra que eu quero rede social? Qual o propósito disso tudo? Eu não quero ter, e aquilo parecia pra mim sem valor. E naquele dia orando, Deus falou pra mim assim, prepara a palavra e bonecas. Só isso. Prepara a palavra e bonecas. E aí Deus foi trabalhando, as lives começaram a acontecer e eu fui entendendo que Deus tinha preparado aquela oportunidade através das lives, para além de falar do meu trabalho, das bonecas, de uma série de coisas, Ele gostaria que eu entrasse com a palavra dEle, para que vidas fossem alcançadas, para que vidas ouvissem aquilo que Ele tinha feito na minha vida e que Ele ainda está fazendo. E por isso que toda live que a gente tem aos sábados, eu tenho como propósito sempre ter uma palavra, ministrar uma palavra, dividir com vocês aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Muitas das vezes aquilo que Deus está falando comigo, aquilo que eu creio que Deus quer falar com alguém naquele dia. E assim tem sido a nossa vida e o Coração de Pano, até quando Deus, né, determinar que seja assim. E isso não tem sido, não faz da Dayana nada mais do que a Dayana. Ela não é uma heroína, tem dias que ela dá uma palavra ali, que ela tá em frangalhos, ela tá nas lutas, nós temos familiares, nós temos um ao outro. Quem é casado sabe que tem dias de sol, tem dias de chuva, tem dia mais frio, dia mais quente. Então assim, quando ela traz a palavra, muitas vezes de novo, no propósito que Deus fez, e Deus está usando aquilo para tratar tanto ela quanto, eu tenho certeza, a vida de algumas mulheres e que estão ali assistindo, ouvindo. Gente, e essa foi aí a terceira parte desse testemunho que eu queria contar para vocês. No meio disso tudo, houveram muitas coisas. Deus já restaurou o nosso casamento, né? A gente chegou a se separar, já eu e o Alan, para quem não sabe.
Um dia eu conto esse testemunho para vocês. Foi algo impactante que Deus fez para restaurar o nosso casamento. Deus já fez tantas coisas. Deus já trabalhou no meu, como é que se diz? No meu ego, né? Deus já fez e faz muitas coisas, né? Com filhos. Quantos testemunhos a respeito dos meus filhos, né? Daquilo que é criar filhos nos dias de hoje. Tinha convites que a Dana queria receber como artesã e sempre achava que aquilo faria diferença para ela. E ela recebeu os convites todos e não poder ir em nenhum desses convites pela rotina dela de vida, dos filhos. E ela ser chamada e ter que falar não. E aí era engraçado, porque de alguma forma era Deus trabalhando, dizendo que ele estava cuidando, ele saberia direcionar e quais seriam as horas. Teve uma situação tão engraçada, gente, que eu vou dividir essa última situação aqui com vocês, ó. Uma vez eu tava fazendo as lives e tal. Quando eu comecei a fazer as lives, eu acho que no meio das bonecas eu fui uma das primeiras a começar com as lives. Sim, acho que sim. Acho que no meio das bonecas, né? Eu fui uma das primeiras a começar, e em seguida o pessoal começou a fazer, outras pessoas começaram a fazer, porque é assim mesmo, né? Faz parte. Mas eu lembro que algumas pessoas começaram a receber patrocínio, muitos patrocínios, né? E eu nunca recebi a proposta de patrocínio e também não ia atrás. Aí eu lembro que um dia eu tava chateada e falando isso com Deus, falei, caramba, mas eu trabalho pra caramba e não recebo patrocínio de ninguém. E aí o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Por isso que a gente fala que ele é nosso companheiro, né? Um dos nomes de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Ele tá sempre do nosso lado. Aí nesse meu dia de rebeldia com Deus, eu falando com Deus, e aí Deus falou pra mim assim, o Espírito Santo falou comigo assim, então, eles têm patrocínio. O que eles têm que fazer na live deles, no vídeo deles? Falar de quê? Dos patrocinadores. Você tem o seu patrocinador, então você fala do seu patrocinador. Quem é que te patrocina? E sem dúvida nenhuma, quem me patrocina é Jesus, é Ele, né? É Ele que proveu todas as coisas, gente. Foi um caminho que ninguém nunca imaginava. Deus não permitiu que eu participasse de nada que me promovesse. Tudo aconteceu de forma muito orgânica, né? Não foi nenhum programa de televisão, não foi nenhum lugar conhecido, nenhuma pessoa conhecida, nada muito conhecido que fez o Coração de Pano acontecer. Quem fez o Coração de Pano acontecer foi Deus. Né? Não tem explicação, não tem explicação. Como que você posta uma foto de um negócio ali e em menos de 3 horas tem 1000 compartilhamentos, mil, não sei se era 1000 comentários. Não tem justificativa. Chegou quase 20 mil compartilhamentos na época. Foi uma coisa absurda. Era o que chamava-se de viral no começo do Facebook. Quando estava aprendendo, aquilo virou viral. Foi uma foto que virou viral e ali... Então, foi tudo isso. Aí nesse processo todo, o que eu quero falar pra você é que às vezes eu pensava assim, nossa, mas eu tenho que trabalhar e tenho que fazer. E Deus sempre me ensinou nesse processo todo muitas coisas, através da palavra dele. Deus me ensinou a respeito da formiga, que a formiga não tem preguiça, ela trabalha no momento de verão por aquilo que ela não sabe que vai acontecer lá na frente. Então Deus me ensinou que eu tinha que trabalhar, Deus me ensinou que eu tinha que fazer tudo muito bem feito. Tem um provérbio que diz assim, conheces um perito em sua obra? Diante de príncipe será colocado. E Deus falava através desse versículo comigo, faça o melhor da melhor forma, porque isso é um princípio. Se você faz as coisas bem feitas, você sempre vai ser reconhecido por aquilo que você faz bem feito. Então daí vem essa questão de eu querer fazer as coisas bem feitas, com bom acabamento. Vem desse princípio. Aí Deus me ensinou sobre planejamento. Então assim, a Bíblia diz assim, ó, que ninguém senta para construir uma torre sem antes sentar e se planejar, para saber se vai dar conta de terminar aquilo, ou se vai passar vergonha deixando aquilo por ser feito pelo meio do caminho. Então Deus me ensinou sobre planejamento. Deus foi me ensinando várias coisas. Deus tem um trecho que diz assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe o que pode acontecer e como aquele pão vai voltar para você.
Então Deus me ensinou a semear, a não ter medo de lançar as coisas, sabe? A não ter medo de dividir, de compartilhar. Então Deus foi me ensinando muitos e muitos e muitos princípios. Deus foi me ensinando sobre a soberba, para não deixar a soberba, né, tomar o meu coração, né? Porque o princípio, a soberba, ela precede a queda, diz a palavra de Deus. Então Deus sempre colocou no meu coração um temor muito grande para que eu não deixasse a soberba subir ao meu coração, nem o Alan subir ao coração dele, para que os nossos pés estivessem sempre no chão, né? E aí, diante disso tudo, Deus me ensinou o equilíbrio, porque lá está escrito, né, que não adianta levantar cedo, trabalhar penosamente, né, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Ou seja, eu preciso procurar fazer tudo com equilíbrio, a minha parte, né, preciso fazer a minha parte, trabalhar da melhor forma possível, fazer planejamento, estudar, trabalhar, fazer, mas a bênção final vem de Deus. Deus honra a quem trabalha. É um princípio de Deus. Deus vai honrar aquele que trabalha. Ele vai determinar a bênção enquanto você dorme por aquilo que você fez. Pode levar um tempo? Pode levar um tempo. Mas Deus vai te honrar se você está usando aí dos princípios dele. Albert tá só comendo suas plantinhas ali atrás, só vai te pegar, hein? Ah, Albert. Nivaldo tá aqui com a gente, mandou um Feliz Natal. Feliz Natal, Nivaldo. O Jéssica, eu já caguetei ele pra mãe dele. Né? Perguntaram como é que a gente vai parar em Itupeva, como é que a gente vai pra cá. Então, essa parte eu acho que ficou legal contada por mim, mas é que ela tá na frente da câmera. Ela disse que eu falo muito, ela fica com aquela cara de ué do lado. Mas a Dana veio cheia de alegria, gente. Né? Gente, chorando copiosamente. Porque Itupeva é uma cidade interior, né? E é interessante porque é um interior. Tá vendo aqueles prédios ali embaixo? Tem esses 2 prédios, mais uma meia dúzia de prédios só. E é o que tem de prédio na cidade. E a cidade é toda contornada por montanhas, né? Itupeva é a 4ª cidade maior no Brasil, de extensão, para quem não sabe. Mas ela é muito interior. O centro é pequenininho, só que tem muitas chácaras grandes, muitas fazendas e muitos condomínios aqui. Mas Deus que trouxe. Gente, a gente veio para Itupeva por um milagre. A minha vida é feita de milagre. Por isso que eu preciso falar de Jesus. Porque, gente, Jesus, eu costumo falar isso e vou repetir de novo. Ele não é histórico. Ele não é indiferente à sua pessoa. Não, ele quer estar junto com você. Ele está junto com você. Mas ele quer que você aprenda a ouvi-lo. Né? Não é só no Natal que... Não é só no Natal que a gente lembra dele. Ou nem lembra dele. Coloca outro no lugar dele no Natal, né? Não, Jesus é vivo, ele é real, e ele fala, e ele conduz, e ele direciona, mesmo quando ele está em silêncio, ele está trabalhando, entendeu? Um outro dia a gente conta a história de como a gente veio para Itupeva, mas foi mais um milagre na nossa vida. Para você ter ideia, a gente comprou uma casa com saldo bancário negativo, em quantos reais, Alan? R$1.000. R$1.000 negativo. Foi um milagre. Gente, eu vou encerrar aqui porque já está bem longo esse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Quero orar com você, abençoar a sua vida profissional agora. Se você aí tem no seu coração vontade de trabalhar com artesanato e você não sabe se é isso, se não é isso, tenta ouvir a voz de Deus, entender se é isso que Deus quer para você. Porque às vezes a gente teme algo que Deus não quer pra gente mais, né? E de repente o artesanato pode ser um hobby para você ou pode ser a sua profissão, não sei, né? Deixa Deus direcionar a sua vida. Não compara a sua vida com a vida de outra pessoa. Nunca faça isso. Deus tem um propósito especial para você, tá? Deixa Deus falar ao seu coração. Sabe como que Deus fala ao nosso coração? Quando a gente ora, quando a gente deseja ouvir a voz de Deus e quando a gente lê a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Muitas das vezes Deus falou comigo através da Bíblia, lendo a Bíblia, tá bom? Senhor, eu quero louvar o teu nome, te agradecer, Deus, por mais um dia. Quero, Senhor, em nome de Jesus, abençoar cada vida que está me ouvindo, Senhor, nesse momento, Senhor, que ouviu, Deus, a tua grande obra na minha vida, Senhor, na vida do Alan, Deus, aquilo que o Senhor fez, ó Deus, como o Senhor nos conduziu até o dia de hoje, Deus, eu quero te agradecer, Deus, por poder ser, Senhor,
uma ferramenta nas tuas mãos nesse momento, Senhor, para falar, Deus, da tua grandeza, da tua glória, do teu amor, da tua misericórdia, Senhor. Para falar, Deus, que realmente tu és, ó Deus, o Deus Emanuel, Senhor, o Deus conosco, Senhor. Esse é um dos teus nomes, ó Jesus. Emanuel, Deus conosco, Senhor. Deus, a tua palavra diz que tu és aquele que é o maravilhoso conselheiro, Senhor. Deus, que as minhas irmãs e os meus irmãos do outro lado, Senhor, possam ouvir a tua voz, ó Deus. Ensina-os, ó Deus, como o Senhor tem me ensinado, Deus. Prepara o caminho, Senhor, como o Senhor tem preparado, Deus, dos seus servos, ó Deus. Senhor, que os ouvidos deles, ó Deus, sejam destravados como um dia o meu ouvido foi destravado, Senhor, pela tua mão, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela palavra verdadeira, Senhor, que entra no nosso coração, Senhor, e faz divisão, Deus, entre a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito, ó Deus. Senhor, que a tua palavra, Senhor, Deus, que excede todo entendimento, a tua paz, ó Deus, possa habitar nas vidas, ó Deus, que estão aqui junto comigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que isso frutifique para as suas famílias, ó Deus, que o Senhor possa alcançar os filhos, o marido, Senhor, que eles possam, Senhor, multiplicar em testemunho, ó Deus, aquilo que o Senhor fará sobre a vida deles, ó Deus. Senhor, tu és o Deus de toda a terra e nós te louvamos por isso, te agradecemos, ó Deus. Eu declaro sobre essas vidas, ó Deus, a tua bênção, Senhor, a tua prosperidade, Senhor, a prosperidade, Deus, que vem no conhecer a tua palavra, Senhor, que vem recheada, Senhor, de unção, Senhor, de saúde, Senhor, de alegria, Senhor, de provisão, Senhor. Deus, tira do desvio de olhar, ó Deus, toda a confusão, Senhor, toda a palavra confusa, Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, e manifesta o teu poder, ó Deus, nessas casas, Senhor. Amém. Amém. Gente, se der amanhã a gente entra para contar a parte da casa, que é uma parte interessante. É uma parte engraçada. Desse testemunho. Até triste que a gente passou. Foi lá na Levante aí. perrengue chique. Só comia ovo e linguiça, gente. Só Verdade, salsicha. gente, a gente passou um bom período comendo arroz, ovo e salsicha. Era o cardápio de um longo período aí da minha vida. E quinto-peva já. A quinta-peva, viu? Mas Deus trabalhou muito na nossa vida nessa fase. Então, agradece a Deus até o ovo, o arroz e a salsicha que você tá comendo, viu? Aprenda a agradecer, porque era isso que Deus queria trabalhar na minha vida naquela época. Tá bom? Até amanhã, então. Tchau. Opa, calma aí, que agora eu preciso conseguir.